ação a favor do Senhor é graça derramada sobre as nossas vidas, amém? E nós só podemos louvar, agradecer e entregar a Ele toda a honra, toda a glória. Graças eu te dou, Pai. Você pode cantar. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou. Marcos 9, quero fazer a leitura a partir do verso 33. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Disse-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar,
corta, pois é melhor entrares maneta na vida, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado, do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Irmãos, um autor que eu pesquisei essa semana, ele faz um destaque interessante no Evangelho de Marcos, dizendo que em Marcos nós encontramos 14 perguntas de Jesus aos seus discípulos, e com exceção de apenas uma delas, as outras 13 têm um tom de censura. Jesus, ele escolheu transmitir o seu conteúdo, o conteúdo do Evangelho, de uma maneira singular. Ele trabalhava com as multidões, mas ele escolheu alguns discípulos para que andassem mais perto de si. E nós vamos perceber que em alguns momentos, Jesus ele se retira com esses discípulos. Nós vamos perceber que parte do ensino de Jesus que ele transmite à multidão, e a multidão não entende, ele reúne depois com seus discípulos e explica aquilo que ele havia dito. Nós vamos perceber que há uma atenção de Jesus Cristo se voltando um pouco mais para os seus discípulos. Por exemplo, Marcos 28 a 33, nós vimos na semana passada Jesus transmitindo um conteúdo a portas fechadas. O texto diz que ele não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Nós vimos, por exemplo, 9:30 também, falando que ele transmitia a sua mensagem longe da multidão. Na passagem que nós lemos, no capítulo 9, 38, nós vemos que há uma afirmativa de que Jesus, o Mestre, transmitia o seu conteúdo. Nós vimos também na leitura aqui, no capítulo 9, o verso 35, que esse momento agora Jesus está sentado com seus 12 discípulos, ou seja, a maneira como Marcos vem descrevendo os fatos do Evangelho para nós, é deixando claro que Jesus ele teve alguns momentos especiais com seus discípulos, nos quais ele aprofundava o seu conteúdo. E que conteúdo era esse, pastor? Era o reino de Deus. Pastor, o que é o reino de Deus? Às vezes a gente cresce na igreja, ou frequenta a igreja já há algum tempo, e a gente acostuma ouvir algumas expressões, e a gente de repente tem dificuldade de explicar, justamente porque talvez nós não tenhamos entendido tudo que diz respeito àquela expressão. E um autor que eu pesquisei há um tempo atrás, ele teve uma atitude sábia, e ele disse o seguinte: vou explicar o que é o reino de Deus, dizendo que não é o reino de Deus. Quando Jesus fala do reino de Deus, ele não está falando da realidade futura que a igreja vai viver. Ou seja, reino de Deus não é sinônimo de céu, de paraíso. A teologia cristã, a palavra de Deus nos ensina que Deus tem reservado e tem preparado um lugar para que o seu povo possa morar depois dessa vida. Existe uma vida após a morte. E a palavra de Deus nos diz que esse lugar que Deus está preparando para o seu povo é um lugar, por exemplo, onde não haverá mais choro. É um lugar onde não haverá mais sofrimento. É um lugar onde não haverá mais nenhum tipo de dor. Isso faz parte do reino de Deus, mas isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é mais amplo. E resumindo aqui, para a gente ganhar tempo por conta da ceia, nós podemos dizer, irmãos, que o reino de Deus tem a ver com essa intervenção de Deus na história humana, redimindo todas as coisas. Enquanto o mundo do homem caminha sob a batuta de um império, de um tirano, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e essa autoridade lhe foi dada por causa do pecado também. É por causa do pecado do homem que o mundo então se torna um lugar caótico, e nós conhecemos, todos nós, os efeitos do pecado na realidade presente. Até mesmo alguém que não frequenta igreja, alguém que não se diz religioso, em geral ele faz uma leitura e diz assim: esse mundo está muito violento, poxa, esse Brasil está muito corrupto. E na verdade o que ele está fazendo é afirmando aquilo que a Bíblia diz. Os efeitos do pecado são notórios para todos os olhos, quando nós olhamos para a realidade presente.
mas o reino de Deus tem a ver com essa intervenção de Deus, transformando todas as coisas, redimindo todas as coisas. É interessante, irmãos, porque nós temos a tendência de pensar em redenção, em salvação, também pensando só naquilo que é futuro, porque ainda que se faça uma leitura da realidade presente, muitas pessoas não entenderam aquilo que o Evangelho propõe, talvez não tiveram acesso ainda, talvez ainda não ouviram essa verdade, ou talvez estão frequentando as igrejas, mas ainda com uma leitura reduzida daquilo que a Bíblia diz, e na verdade a obra de redenção de Deus é algo, primeiro, que inclui o ser humano no presente e no futuro. Deus nos salvou em Cristo Jesus no passado, Deus está nos salvando em Cristo e Ele nos salvará no futuro. Tem a ver sim com um lugar que é reservado para a gente viver eternamente na presença de Deus. E olha, esse lugar, à luz das Escrituras, não é um lugar onde os anjos ficarão e nós junto com eles, pulando de nuvens em nuvens, tocando harpa e cantando música gospel. Não, irmãos, esse lugar é um lugar de profunda alegria. Há uma alegria incomparável que nos aguarda, mas, irmãos, Deus já está no presente, nos salvando, ou seja, a realidade daquilo que Deus está fazendo em termos de redenção, já é uma realidade presente hoje para nós. Quinta-feira eu disse aqui, eu preguei, também era noite de ceia, e aquele texto em que Paulo diz que é necessário discernir o corpo. Eu disse que discernir o corpo é entender a obra de Cristo, mas uma mensagem secundária presente ali também, é que discernir o corpo é também, irmãos, entendermos a obra de Deus na igreja. A Bíblia diz, e Paulo vai dizer isso no capítulo seguinte de Coríntios, da sua epístola aos Coríntios, que a igreja é o corpo de Cristo. Discernir o corpo, eu disse aqui na quinta, tem a ver com, por exemplo, nós que estamos na igreja, olharmos para essa realidade, irmãos, que ainda não aponta para a glória completa que a igreja de Cristo há de desfrutar na eternidade. Nós ainda vivemos entre pecadores, nós ainda pecamos, nós ainda lutamos com áreas da nossa vida que de repente a gente reconhece, isso não devia mais fazer parte de mim, e a gente permanece lutando. Irmãos, um dia isso tudo vai passar, mas deixa eu te dizer uma coisa, hoje, quando nós olhamos para a realidade presente da igreja, com um olhar de fé, como eu disse aqui na quinta-feira, o justo viverá por fé. Cristão é alguém que foi desafiado a enxergar tudo pelos olhos da fé, inclusive a igreja. E quando nós olhamos para a igreja de Cristo com olhos de fé, ou olhos da fé, nós percebemos aquilo que Deus já fez hoje. Eu olho daqui de cima e eu sei a história de muitos de vocês, e eu percebo, vocês que são membros da Betel, o quanto Deus já foi bom conosco até aqui, enquanto Ele já transformou histórias, famílias que chegaram aqui, irmãos, a um pé de se desfazer e que hoje estão firmes na presença do Senhor. Jovens que entraram nessa igreja com o coração desesperado, com o coração sem encontrar sentido para a vida e que hoje estão servindo essa igreja com alegria. Eu sou um exemplo disso. Eu percebo quanto Deus já tem manifestado a sua graça em nós. Isso tem a ver com a realidade presente da salvação. Mas eu quero te dizer que essa obra de redenção de Deus, ela não diz respeito apenas à salvação da alma, mas à transformação de todas as coisas. Deus está usando o seu povo num processo de redenção de todas as coisas que Ele criou. A Bíblia diz, inclusive, que a criação, toda a criação, ela geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Deus está usando o seu povo para transformar a realidade presente. Conversava com um irmão dessa igreja recentemente, citando um teólogo que eu tive o privilégio de, no início da minha caminhada, ter acesso, Anthony Huckman, falando acerca da realidade futura da nossa salvação. Ele diz o seguinte: nós tendemos a pensar que o nosso presente não tem nenhuma conexão com a realidade quando nós pensamos acerca da nossa vocação. Nós achamos que o nosso trabalho aqui ele é só circunstancial, é para a gente conseguir o pão, para a gente se alimentar e sobreviver. Irmão, se for só isso é muito pouco. Se for só isso, irmãos, é difícil manter a motivação alta, porque afinal de contas nós vivemos num mundo tenebroso. Mas Anthony Huckman nos destaca, nos chama a atenção para a seguinte realidade, e ele afirma, olhando para o texto do Apocalipse, que na verdade, irmãos, Deus está usando todas as coisas que nós produzimos hoje, inclusive, e essas coisas fazem parte da realidade que Deus tem preparado para o nosso futuro. Deixa eu resumir numa expressão:
a Bíblia fala que Deus criou o mundo e Deus criou o homem para que ele habitasse num jardim, o famoso jardim do Éden. Mas a Bíblia também diz que na eternidade nós habitaremos numa cidade, a famosa Nova Jerusalém, que desce do alto. Ou seja, é uma ideia de progresso. E nesse progresso, irmãos, aquilo que nós fazemos hoje faz parte do que Deus está fazendo para redimir todas as coisas. Então, o cristão, os discípulos de Jesus são convidados a olhar para a realidade presente e identificar o reino de Deus atuando hoje e transformando realidades. É isso que eu quero te convidar a fazer nessa manhã. Quando nós olhamos então para essa passagem, nós percebemos alguns valores, irmãos, alguns absolutos do reino de Deus, ensinados por Jesus. O mundo no qual nós vivemos, ele tem uma leitura natural, mas essa leitura natural das coisas é a leitura do homem caído. O evangelho, ele vai na contracultura, na contraleitura da realidade. Enquanto o homem caído olha para a realidade, responde à realidade com aquilo que ele tem, nós, irmãos, recebemos a graça de Deus, e recebemos com a graça de Deus a capacidade de olhar para o presente e responder ao presente com as respostas que Deus tem. E Deus diz aquilo que Ele está fazendo no presente. Basicamente, quero destacar 3 dessas verdades para nós meditarmos nessa manhã. Em primeiro lugar, quando nós olhamos para essa passagem, nós percebemos, irmãos, que no reino de Deus, o serviço abnegado se sobrepõe ao orgulho humano. Vou repetir, no reino de Deus, o serviço abnegado se sobrepõe ao orgulho humano. O que eu quero dizer com isso? É que o ser humano é por natureza, por causa do pecado, orgulhoso. O ser humano é por natureza centrado em si mesmo, e ele quer ser servido. Nós vivemos e talvez nunca tenhamos feito essa declaração dos lábios, mas fazemos com o coração. E nós somos movidos a fazer tudo o que fazemos visando algum benefício. Até mesmo quando nós buscamos de alguma forma servir as pessoas, a realidade do serviço está condicionada ao resultado que isso vai trazer. Puxa vida, eu dei uma oferta para o Médicos Sem Fronteira. Nossa, eu me sinto tão bem com isso. Percebe que a motivação é como nós nos sentimos? É aquilo que nós colhemos como resultado do que nós fazemos? É por isso que a Bíblia diz que até mesmo as boas obras, quando elas não são feitas em Deus, para Deus são como trapos de imundícia. Em outras palavras, era o pano da menstruação que a mulher usava na época em que não se comprava no supermercado, como você hoje encontra a sua proteção aí, minha irmã. A Bíblia está dizendo que para Deus, as boas obras que os homens fazem, que não são feitas em Deus, é assim que Ele enxerga, porque elas são maculadas com o nosso desejo egoísta, elas são contaminadas com o nosso coração autocentrado. E é interessante porque na passagem o que está acontecendo, o primeiro bloco diz que quando Jesus ele começa então a caminhar com os discípulos, ele faz uma interrogação, uma dessas perguntas, como eu disse, questionando os discípulos, de que é que vocês conversavam no caminho? É interessante porque Jesus estava com eles, Jesus presta atenção na conversa, e mesmo não prestando atenção, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele conhece os corações. Mas aqui Jesus usa um recurso, dando a eles a oportunidade de traduzir o que estava na alma, de pôr para fora aquilo que estava lá no profundo, no íntimo do coração. E Jesus então pergunta: o que vocês estavam conversando pelo caminho? Interessante, irmãos, que são nas conversas triviais que nós revelamos aquilo que realmente está no nosso coração. É na maneira como nós tratamos e conversamos com outras pessoas acerca da política, na maneira como nós tratamos e conversamos com outras pessoas acerca do futebol, na maneira como nós tratamos e conversamos com outras pessoas acerca da nossa própria leitura da família. Casamento é isso mesmo, é enforcar. E de repente nós estamos ouvindo entre os cristãos aquilo que está no coração. Jesus disse isso, né? É do coração, irmãos, que procede. Interessante porque o texto vai dizer então que eles respondem, verso 34. Aliás, o texto vai dizer que eles guardam silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Os discípulos vieram pelo caminho assim: ó, você viu? E eu tô legal na fita aí. Jesus foi para o Monte da Transfiguração e me levou. Não te levou, viu, Judas? Ainda mais Judas, né? Não te levou, viu, André? Eu estava lá com Jesus. Eu acho que eu sou maior. E assim
estava conversa entre eles pelo caminho. Assim é o coração do homem, e a maneira como o homem se relaciona com a vida e com seu próximo, e com o próprio Deus. Mas o Evangelho, irmãos, o reino de Deus, ele trabalha na contramão, na contracultura dessa realidade. E basicamente o que Jesus diz, que no reino de Deus, o maior é o que serve. Olha aí o verso 35. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Há uma figura de linguagem que Jesus está usando um recurso para trazer entendimento para os discípulos com a figura da criança. E ele está querendo mostrar que, assim como naquela cultura, a criança sequer era contada no meio da multidão. A criança era vista como a menor, a mais insignificante. Mas Jesus está dizendo que assim, muitas vezes vocês serão vistos, se vocês viverem a vida pela ótica do reino de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: aquele que quiser ser o maior, precisa buscar ser o menor. É interessante, irmãos. Sabe por que a família hoje anda enfrentando tantas adversidades na realidade, nos relacionamentos dentro de casa? Porque todo mundo quer ser servido. As nossas discussões são sobre quem vai ter mais primazia para gastar o dinheiro, sobre quem é que vai fazer aquela tarefa, porque afinal de contas, você não limpou aquele negócio que eu combinei com você. Ó, isso aqui é a sua parte. E em geral, irmãos, nós levamos isso para a vida. Nós nos relacionamos com a vida e com as pessoas, buscando, é a natureza humana, buscando sermos servidos. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que quanto mais nós buscamos ser servidos, mais insatisfeitos nós seremos. Mas que quando nós então entendemos o reino de Deus, como essa postura do coração, que agora não quer mais servir a si mesmo, mas quer servir ao outro, nisso, irmãos, é que nós crescemos. O menor será o maior. O reino de Deus, então, é esse convite para nós mudarmos a nossa perspectiva de vida, de uma vida autocentrada, para uma vida que é vivida para a glória de Deus, e que essa glória de Deus é manifestada no serviço pelos outros. Deixa eu te dizer uma coisa: até mesmo na realidade da igreja, nós percebemos muitas pessoas que ainda não entenderam essa dinâmica. Tem muita gente que só faz as coisas se ele tiver um benefício em troca. Pastor, não lidero mais esse ministério. Por quê, meu irmão? Eu estou me desgastando e ninguém valoriza o meu trabalho. Reino dos homens. Não devia nem ter começado a fazer. Perdeu tempo esse tempo todo trabalhando para si mesmo. No reino de Deus não é assim. No reino de Deus, irmãos, é baseado no quanto nós servimos. É interessante porque a Bíblia, por exemplo, fala acerca do pastor, né? Nós usamos essa expressão na igreja, é o pastor, e geralmente algumas pessoas olham para o ministério pastoral visando proeminência. E eu quero dizer a você, viu, que a maior beleza do ministério pastoral não está aqui, ó, no que acontece no púlpito. Aqui, irmãos, não vou dizer que qualquer um, mas a maioria das pessoas tem facilidade de subir e trazer um discurso satisfatório, que agrade as pessoas. Aliás, se ela quiser servir a si mesma, ela vai fazer isso com muita propriedade. Ela vai direcionar o seu discurso para todo mundo sair daqui feliz e falando assim: nossa, gostei tanto desse pastor, eu ri tanto essa manhã, ele me motivou tanto, eu saio dessa manhã aqui desse encontro sonhando. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que a avaliação do ministério pastoral está no que acontece depois do domingo, na maneira como nós servimos uns aos outros. É bonita a figura do pastor, sabe por quê? Em Israel, o pastor era alguém que era visto, uma profissão que era vista como desonrada. O pastor era aquele que criava o animal para o sacrifício no templo. Ele cuidava do bichinho que ia ser sacrificado, mas no dia do sacrifício no templo ele não podia nem entrar. Ele era considerado impuro, porque ele convivia com fezes de animal. É interessante, irmãos. O pastor, o ministério pastoral, ele deve acontecer entre as ovelhas, no seu cotidiano, às vezes no seu mau cheiro. Falei aqui na quinta-feira, irmãos, que em 2 anos aqui na igreja, um pouco mais à frente agora como pastor titular, eu ouvi tanta história, tanta situação complicada, mas sabe o que me faz permanecer com a perspectiva positiva em relação à própria igreja, em relação à minha fé?
é exatamente porque eu aprendi, meu irmão, a primeiro, olhar a igreja com olhos de graça e entender aquilo que Deus está fazendo nesse lugar. São olhos pela fé. Eu não estou aqui porque aqui é um lugar em que todas as coisas eu olho e digo assim, olha que pessoas perfeitas, olha como são santos. Reúnem no domingo, comem a ceia e na segunda-feira eles andam levitando pelas ruas da cidade. No seu trabalho eles são perfeitos, eles nunca chegam atrasados, eles nunca tratam uma pessoa com desdém, enfim, eles nunca pecam. Não, irmãos, o pastor é aquele que conhece a sujeira das suas ovelhas, mas que conhece também a graça de Deus, que as redimiu e que diz que começou a boa obra nelas e que vai completá-la até o último dia. E sabe o que acontece, irmãos? A gente olha para a gente que talvez, se não fosse esse entendimento, a gente não serviria, e a gente serve mesmo assim. Pastor, o senhor é bobo demais, o senhor ainda vai? Vou, meu irmão. Não vou porque eu sou ingênuo, eu vou é porque eu tenho aprendido a servir. Tem gente que já teve algumas posturas em relação aos pastores dessa igreja, que merecia de nós, irmãos, era sim a ignorância, era sim desconsiderar, mas nós entendemos, irmãos, que o chamado do reino de Deus é para amar e servir até mesmo essas pessoas, aliás, até os inimigos, disse Jesus. Eu quero te desafiar a sair daqui pensando em como você pode ser mais servo, amém? Ouvi uma frase essa semana, irmãos, que eu achei muito curiosa, de um pastor presbiteriano. Eu acho que eu já tinha lido isso em algum lugar e ele parafraseou, mas eu disse, é isso mesmo. É claro que a princípio ela choca num primeiro momento, mas ela tem uma necessidade, ela tem um propósito de fazer um efeito. E ele disse o seguinte: a igreja não deveria ter curso de liderança, na igreja deveria ter curso de servo. Jesus não montou turma de liderança, Jesus montou uma turma de servos, e o tempo inteiro Jesus está ensinando os 12 a servir. Em nome de Jesus, meu irmão, que você saia daqui com o coração mais desejoso de servir a Deus e ao próximo, entendendo que foi para isso que o Senhor te chamou. E deixa eu te dar uma dica, viu? Aqui também tem a ver com a realidade pastoral. Eu tenho visto isso na vida das pessoas também, além da minha própria. Quanto mais nós nos dispomos a servir, mais realizados nós somos. É engraçado. Às vezes a gente não tem tempo para algo que a gente gosta, que a gente tem prazer, mas a gente passa a ter prazer no fato que está servindo a outros. Ainda que não seja essa a motivação é o serviço por si só, mas, irmãos, Deus ainda nos agracia com esse privilégio de perceber, irmãos, o quanto é positivo, o quanto é gratificante para nós, perceber que nós estamos tocando na vida das pessoas e de alguma forma transformando a vida dessas pessoas para melhor. Meu desejo é que você saia daqui mais disposto a servir, amém? Essa manhã, irmãos, nós estamos reunidos em torno do maior serviço que a humanidade já conheceu. Jesus Cristo disse que Ele veio para servir, e Ele serviu, dando a sua vida por nós. Em segundo lugar, quando nós olhamos para essa passagem, nós descobrimos que no reino de Deus, o testemunho da fé se sobrepõe a uma mera confissão de fé. Vou explicar porque esse ponto aqui a gente tem que ter um certo cuidado. Pastor, o senhor está dizendo que uma confissão de fé ela não é importante? Não, não é isso que eu estou dizendo. E eu estou dizendo que à luz desse texto, irmãos, o que nós percebemos é que é mais do que uma mera confissão de fé. Nós somos chamados para viver o Evangelho, para encarnar o Evangelho. É interessante, irmãos, e aqui eu estou pulando, tá, para a gente ganhar tempo por conta da nossa ceia, já para o final da passagem. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos, por exemplo, no verso 42, Jesus dizendo o seguinte: quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Há uma questão aqui importante de um homem que estava expelindo demônios. Ele não fazia parte do grupo dos 12, e o apóstolo João, o discípulo João, diz que ele então mandou esse homem parar, e Jesus então diz a João: não faça isso, mostrando uma segunda verdade, que no reino de Deus a disposição do coração se sobrepõe à institucionalização da fé. Às vezes, irmãos, nós estamos muito voltados para uma fé institucionalizada. Não, pastor, eu não fiz isso ainda porque ninguém me disse que precisa fazer. O senhor não disse que é para fazer. Nós não criamos um ministério. O dia que nós criarmos um ministério, eu vou evangelizar, pastor. O dia que criar um ministério, eu vou servir aos famintos. O dia que criar, a gente institucionaliza a fé. E parece que tudo está em torno daquilo que institucionalmente nós dizemos que deve acontecer ou que não deve acontecer. Mas a Bíblia diz, irmãos, que a fé na verdade é algo que brota do coração.
E Deus transformando o nosso coração, nós naturalmente reagimos a essa nova realidade. E aquele homem expelia demônios sem ser parte do corpo dos discípulos. E Jesus diz: deixa, é assim mesmo, e vai ser assim daqui para frente. Se acostumem com essa realidade, que ela vai se tornar muito mais presente. É interessante, irmãos, às vezes nós vivemos uma realidade eclesiástica, institucional, onde pessoas que ganharam até o título de servo não realizam com primazia aquilo que receberam, que afirmaram diante de Deus e da sua igreja, e de repente você percebe gente que nem é membro da igreja, se envolvendo no serviço, querendo participar, querendo se dispondo, querendo de alguma forma ajudar. Irmãos, cuidado, viu, com a institucionalização da fé. Não, pastor, fulano de tal chegou agora, já quer sentar na janela. Meu irmão, você tinha que estar lá há muito tempo. Ele sentou porque a vaga estava lá, não tinha ninguém sentado, e ele está doido para servir. Entende o que eu estou querendo dizer? E o que diz a passagem? Mas em terceiro lugar, no reino de Deus, o testemunho da fé se sobrepõe a uma mera confissão de fé. O que está acontecendo aqui é que no meio desse discurso sobre esse homem que expelia demônios, Jesus ele começa a advertir os discípulos: olha, cuidado, porque dizer que é meu discípulo não quer dizer que é discípulo de verdade. Hoje em dia tem muita gente levando nome de cristão, nome de evangélico, mas que o discurso é um e a vida é outro. Há uma confissão de fé que não condiz com a realidade do coração. E Jesus vai dizer o seguinte: que essas pessoas, se elas fizerem alguém tropeçar, era melhor que elas pegassem uma pedra de moinho, amarrassem no pescoço e fossem lançadas no mar. O que ia acontecer com elas? Morrer afogado, e nem ter velório. Jesus está dizendo: é melhor que seja assim. Jesus usa aqui então uma linguagem ainda mais dramática. Jesus diz o seguinte: se a sua mão te faz tropeçar, se o seu braço te faz tropeçar, arranca fora. Pastor, que coisa louca é essa? Jesus que chegou, que fé fanática é essa? Vocês estão propondo que as pessoas que frequentam a igreja, agora elas pegam a faca e cortam a mão porque a mão está fazendo pecar? Jesus fala que se o seu pé te faz pecar, arranca-o fora. Se o seu olho te faz pecar, arranca-o fora. Já parou para pensar na cena, irmãos? Na verdade, irmãos, Jesus está usando um recurso retórico aqui, e é justamente para dizer para os discípulos o seguinte: cuidado, porque o reino de Deus não é de palavra, o reino de Deus é do coração. Discípulo de Jesus ainda peca, mas discípulo de Jesus, principalmente quando chega diante da ceia, ele não consegue comer o pão e beber o cálice como se nada tivesse acontecido. Arranca fora, meu irmão. Nessa manhã Deus nos trouxe aqui para arrancar fora, não literalmente, mas para reconhecer, irmãos, aquilo que Deus tem feito em nós, e que Ele deseja que o nosso testemunho de fé se sobreponha a uma fé que é só dos lábios para fora, porque cada um será salgado com fogo, para o sabor. Se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Jesus está usando aqui mais uma vez a figura do sal, e dizendo da necessidade de que esse sal traga transformação para a realidade. Jesus espera isso de nós. O reino de Deus, irmãos, não é só uma confissão de fé. O reino de Deus é o testemunho da fé. É encarnar essas verdades e vivê-las na prática. É bonito participar da ceia, trocar o cálice com o irmão, mas mais bonito ainda é quando você tem paz com seu irmão genuína. É mais bonito ainda, entende? E nessa manhã nós recebemos de Deus a graça de praticar isso um pouco mais, participando da ceia do Senhor. O reino de Deus que está entre nós, nosso Salvador, que veio até nós, morreu por nós, mas ressuscitou. Discípulo de Jesus, a Bíblia não diz que é uma pessoa perfeita, mas a Bíblia diz que é uma pessoa arrependida. É manhã de arrependimento. É manhã de nós olharmos para dentro de nós e reconhecer quem nós somos e o que nós fazemos.
mas ao mesmo tempo é manhã de nós olharmos também para dentro de nós e reconhecer quem é que habita no nosso coração, Jesus Cristo, e aquilo que Ele tem feito, transformado o nosso coração. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Graças eu te dou.